Seguimos com liberdade de opinião, seguimos ao vivo e agora vamos até Brasília falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos. Vamos em frente, Elisa. Vamos lá, temos já o nosso primeiro assunto aqui. O presidente Jair Bolsonaro deverá nomear o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. Isso de acordo com uma apuração do analista da CNN, o Caio Junqueira, e também da repórter, a Bárbara Baião. A mudança, que pode não ser a única, foi discutida em uma reunião que ocorreu nesta terça-feira no Palácio do Planalto. O atual ocupante da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, deverá ser remanejado para um outro posto, possivelmente na Secretaria-Geral da Presidência, que hoje é comandada por Onyx Lorenzoni. E o Planalto pensa em dar a Onyx uma nova função na esplanada. E um dos destinos seria um novo ministério, que poderia absorver funções hoje concentradas no Ministério da Economia. Alexandre Garcia, como você avalia, então, essa possibilidade de mudança na Casa Civil, que acabaria desembocando em várias outras mudanças, né? Uma dança das cadeiras nos ministérios? E qual a sua opinião sobre o senador Ciro Nogueira para esse cargo no governo? Tá, mas vamos, em primeiro lugar, não é uma possibilidade, é certeza, né? Isso vai ser feito. E, em segundo lugar, antes da opinião, a notícia, que é talvez o principal, é o ressurgimento do Ministério da Previdência Social e Trabalho, ou Trabalho e Previdência Social, que está muito oneroso para o ministro Paulo Guedes. E o novo ministro será Onyx Lorenzoni. Olha só que coincidência. No domingo, eu recebi de um ex-ministro da Previdência Social, Jair Soares, hoje com 86 anos, ele está batalhando, me mandando textos a respeito desse ministério, que está lá como uma secretaria, né? Quando deveria ser um ministério dado ao tamanho de suas responsabilidades. Olha o que diz aqui o ex-ministro Jair Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul. A partir do governo Temer, as funções da Previdência passaram a ser geridas por uma secretaria do Ministério da Economia, né? E no Ministério da Cidadania. Custa-me entender que o arco de atividades inerentes às fontes de custeio, benefícios presidenciários, pagos mensalmente a milhões de brasileiros, não tenha uma esfera ministerial de referência, a exemplo do que já existiu no nosso país e em outras nações. A definição dos benefícios, especialmente aposentadorias e pensões, demanda cálculos autuariais, elaboração, análise de estatísticas, avaliação de longevidade dos atuais e dos futuros beneficiários. Na mesma toada, há uma alta complexidade no que tange ao estabelecimento de contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, quantificação, né? Além disso, há o Ministério do Trabalho criado por Getúlio Vargas, também de responsabilidade dessa Secretaria Especial. Então, uma boa notícia para o ex-ministro Jair Soares, eu acho que uma boa notícia para os brasileiros, né? Porque, e está lá, anotem aí um nome, Bruno Bianco Leal. Ele é o atual secretário especial de Previdência e Trabalho. Vai ficar o número 2, secretário executivo de Onyx Lorenzoni, que sai do Gabinete Civil, já foi da Cidadania, né? Então ele já está entrosado nessa situação. E vai haver uma troca, né? No Gabinete Civil, o ministro Ramos, general Ramos, vai para a Secretaria-Geral, onde estava o Onyx Lorenzoni, né? Bom, outra coisa, não altera o número de ministérios, porque, vocês estão lembrados, o Banco Central agora tem autonomia, não tem mais o status de ministério, agora tem autonomia, é um órgão independente, né? Por definição do Congresso Nacional. Então, continua o mesmo número de 23 ministérios. E o Ministério da Previdência e do Trabalho surge no momento em que uma média aí de 200 mil novas contratações em cadernetas são registrados por mês. Eu vejo agora dados da indústria, do otimismo da indústria, otimismo recorde no Rio Grande do Sul, por exemplo.
o varejo crescendo mais de 10%, segundo o Serasa, no primeiro semestre, o turismo em maio crescendo 47%, tudo isso mexe com emprego e mexe com previdência, né? Então é algo que vai sair numa medida provisória agora, nesta semana. Nesta semana teremos uma medida provisória à volta do necessário Ministério do Trabalho e Previdência Social. Essa talvez a principal notícia. A outra, né, é a entrada no gabinete civil de um negociador, né, que é Ciro Nogueira, que é do partido em que o presidente Bolsonaro esteve mais tempo na sua carreira política. Passou 12 anos no Progressistas. Ele tem uma carreira de congressista, Ciro Nogueira, desde 1995, por aí, né? Eu anotei aqui, 1995, exatamente. Então ele está aí um quarto de século no Congresso Nacional, né? Tem essa experiência de negociador, né? O que vai ser, pelo jeito, vamos ter uma troca aí que é razoável para a maior agilidade da negociação do governo no Congresso Nacional e, por outro lado, agora um ministério, é um encargo que sai das costas de Paulo Guedes, né, e vai se ocupar de um Brasil num momento de recuperação depois do choque da pandemia. Elisa? Vamos para o nosso próximo assunto aqui no Liberdade de Opinião, falar sobre os quase 6 bilhões aprovados para o orçamento do fundo eleitoral aprovados no Congresso. E agora o presidente da República vai ter de tomar uma decisão, né? Jair Bolsonaro afirma que vai vetar o fundão eleitoral de quase 6 bi. E os partidos de peso do chamado Centrão ficaram contrariados com as críticas do presidente. Políticos do PP e do PL deixaram claro que existe risco de acabar o alinhamento com o Planalto. Antes de conversar com os parlamentares, o presidente, em uma entrevista à Rádio Itatiaia, reforçou a intenção de vetar a proposta. E você vai assistir agora. Não é o que eles aprovam lá, foi obrigado a entubar por lá e cá. Não tenho problema com o parlamento, espero que não tenha problema lá com deputados e senadores. E eles agora, após o nosso veto, eles decidem lá se mantém ou não. Acrescentando aqui mais uma pitada de informação, antes de ouvir então a opinião de Alexandre, que parlamentares do chamado Centrão, de acordo com a apuração do jornalismo aqui da CNN, avaliaram que o veto do fundo eleitoral é uma estratégia de Bolsonaro para tentar reconquistar a popularidade em meio a um desgaste político medido por pesquisas de intenção de voto e ainda por esse momento de investigação na CPI da pandemia. Alexandre Garcia, como você avalia, então, as palavras do presidente nessa entrevista que nós compartilhamos e as críticas, né, sobre o fundo eleitoral e também a reação de alguns partidos do Centrão sobre o tema, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, eu fico meio incrédulo que parlamentares do Centrão, com todo o tempo de praia que eles têm, que estejam acreditando nas pesquisas e argumentando com essas pesquisas que a gente está vendo aí, né? Bom, em primeiro lugar. Segundo lugar, eles já ficaram sem um pé de apoio. Eles, quando manifestaram isso aí, não sabiam que Ciro Nogueira ia virar o negociador do governo. Ciro Nogueira do Partido Progressista. Então, já ficou diferente. Bom, terceiro lugar, como o presidente alegou aí na entrevista para a rede Itatiaia, né, o que está acontecendo é que se ele sancionar, vão pegá-lo no artigo 85 da Constituição. Olha, não está cumprindo a lei, né? Porque a lei diz que a cada 2 anos é corrigido isso aí pela inflação sobre o total da compensação fiscal dada às emissoras de rádio e televisão pela propaganda obrigatória. Tem gente que calcula que isso aí daria 800 milhões, né? Então, ele tem que vetar. Mas essa é a lei de diretrizes orçamentárias. Depois tem a lei do orçamento anual, a LOA, né? Depois tem a lei do orçamento anual que pode incluir o cálculo certo disso aí. Então, essa é a questão. Óbvio que o presidente não fez uma conspiração maquiavélica a ponto de aprovar primeiro para poder ter popularidade para vetar, né? É uma coisa assim, uma elucubração daquelas, né? Mas, enfim, é isso que vai acontecer. Vai vetar, depois vai entrar lá o fundo eleitoral
razoável dentro da lei, né, na lei orçamentária para 2022. Elisa? Alexandre, nesse xadrez político, ninguém queria estar sentado na cadeira do presidente da República para ter de tomar esse tipo de decisão, até porque a gente está falando de 6 bilhões, né, que passaram pelo Congresso e agora o presidente tem de decidir isso. Então, como é que ele vai manter o veto do fundo eleitoral e, ao mesmo tempo, não se indispor com os congressistas? Mas acho que já está, a opinião pública toda já se indispôs com os congressistas. E os congressistas sabem que ano que vem é ano de eleição. Então não é um ano bom para se indispor com os eleitores e contribuintes, que não foram perguntados se você quer doar parte do seu imposto suado, né, para a gente fazer campanha eleitoral. Né? Não foram perguntados por isso. Né? E isso, como o poder emana do povo, só a aspiração popular é que legitima as decisões dos seus representantes. E essa certamente não é uma aspiração popular. Então, acho que o veto vai ser tranquilo e depois, lá na discussão do orçamento do ano que vem, discute-se isso. Né? Porque, do contrário, o presidente é obrigado a vetar, obrigado por lei. Para cumprir a lei, ele é obrigado a vetar. Elisa? 8 horas e 59 minutos, seguimos aqui com o nosso quadro e já trago mais um assunto para a gente ouvir a opinião de Alexandre Garcia. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que encaminhou ao Senado a proposta de recondução de Augusto Aras à PGR, a Procuradoria-Geral da República. Então, com esse encaminhamento, Aras poderá ficar mais 2 anos no cargo. E com essa atitude, Bolsonaro quebra novamente uma tradição e não obedece à lista tríplice formulada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O presidente fez isso na primeira vez que escolheu Aras, que também não figurava na lista tríplice, e agora repete esse gesto. Alexandre, como você avalia, então, a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República? E acrescentando uma informação aqui importante, que vale lembrar que, se a recondução for confirmada, caberá a Augusto Aras analisar o relatório final da CPI da pandemia, que vai ser entregue à PGR. Bom, a recondução está sendo feita de acordo com o artigo 84 da Constituição, que diz que compete privativamente ao presidente da República nomear, está lá no 14, após a aprovação do Senado, os ministros do Supremo, etc, 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 e o Procurador-Geral da República. Não fala em lista tríplice a Constituição. Foi algo que o Lula, pela primeira vez, primeiro levaram a lista tríplice a Fernando Henrique, eu vou nomear, chegou a nomear alguém que estava fora dos 3. Né? Depois Lula passou a obedecer à lista tríplice. É uma espécie assim de, não sei se é ativismo ou assembleísmo dentro da Procuradoria-Geral. Né? Não é o que diz a Constituição, eles são os defensores da Constituição. Né? Perdão, são os defensores da Constituição, portanto, tem que seguir a Constituição. Isso não está na Constituição. Ninguém é obrigado a fazer o que não está na lei, né? O que não é permitido, o que não é proibido pela lei. Então, o que nós temos aí é uma situação normal de recondução. Vários outros procuradores anteriores foram reconduzidos, quase todos. Né? Então, está aí a recondução, vai caber ao Senado agora. Está aqui, nomear, o presidente da República nomeia depois da aprovação do Senado. Então vai para o Senado sabatinar e votar. Tiver 41 votos no mínimo, dos 81 senadores, já está confirmado Augusto Aras por mais 2 anos de gestão. Elisa? Urna eletrônica é o nosso próximo tema. O presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas e, durante a entrevista à Rádio Itatiaia, disse que vai apresentar, já na semana que vem, provas de que houve sim fraude nas eleições de 2014, disputada entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. A gente separou esse trecho aqui e você vai conferir agora. Essa urna eletrônica, apenas 3 países usam no mundo. Bangladesh, não sei o quê, e nós aqui. Ninguém usa mais. Agora, por que o ministro Barroso e as lideranças do parlamento agora, que
são contra o voto impresso. Fica difícil a gente entender o que está acontecendo. Tá? Nós queremos transparência, porque eleições suspeitas ou fraudadas não são eleições. Se no teu prédio, eleição para síndico, se percebe que houve fraude, o que você faz? Faz uma nova eleição. A gente não quer fazer uma nova eleição. Eu espero a semana que vem apresentar as provas de fraude aqui nessa sala onde você está. Tá? Para a gente falar que realmente essas eleições, né, que temos realizado no Brasil, não são seguras. Nós vamos apresentar uma fraude de 2014, segundo turno de 2014, onde, segundo as pessoas que trabalharam em cima disso, o STF tem outras eleições. Isso vai ser comprovado, qualquer pessoa vai notar essa realidade. E na semana passada, durante uma entrevista exclusiva aqui para a CNN, Aécio Neves, que concorreu à presidência em 2014, disse que não tem nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Queremos ouvi-lo então, Alexandre Garcia, a respeito deste assunto. Primeiro, qual a sua avaliação sobre as palavras do presidente da República? E mais, o presidente tem provas objetivas sobre fraudes nas eleições? Vamos por partes. Em primeiro lugar, Aécio. Será que ele lembra do que disse o líder do PSDB depois de 90 dias de tentativas de saber o que aconteceu com a eleição Aécio-Dilma? Carlos Sampaio disse: esse sistema é impossível de detectar fraude, ele não é auditável, não há auditoria independente que possa descobrir isso. Né? Segundo lugar, vamos botar nos computadores de antigamente a gente tinha que botar os bytes em forma, né? Vamos botar em forma os nossos neurônios. Nós estamos contra a segurança das urnas? Nós estamos contra a garantia do nosso voto e da apuração? Espera aí, eu estou querendo entender, né? Agora, vamos aos fatos. Você perguntou, há provas? Eu não sei. Quando há um indício e a gente tem um segundo indício, depois tem um terceiro indício, a gente começa a desconfiar. Pois na eleição, no segundo turno de Dilma e Aécio, tem 231 indícios, né, de alterações. Né? Então, isso foi demonstrado. Aliás, por falar em demonstração, no tempo de Carmen Lúcia, presidente do Supremo, um perito, falando em nome de peritos da Polícia Federal, tentou explicar, mas era interrompido pelos ministros do Supremo, pareciam nervosos, né? Que eles conseguiram entrar na urna, decifrar o código da urna e mais, pegar a ordem de votação, portanto, desvendar o segredo do voto. Peritos da Polícia Federal. Vamos à história agora. 2001, Roberto Requião, pressionado por Leonel Brizola, entra com um projeto e o projeto passa, é aprovado em lei de comprovante impresso do voto eletrônico, 2001. Aí, 150 municípios em 2002 fizeram isso, tiveram a experiência, foi tudo bem. Depois conseguiram, sob pressão da Justiça Eleitoral, revogaram a lei, mas aí insistiram. Né? Essa lei tinha sido sancionada por Fernando Henrique. Depois Flávio Dino, do PCdoB, e Brizola Neto, do PDT, conseguiram aprovar outra lei, 2009, sancionada pelo presidente Lula. Né? E aí ficou aquela enrolação, né, de que não tem recursos e tal. Também, a lei não foi posta em prática. Né? Depois nós tivemos em 2018, né? 2018 tivemos a lei de Bolsonaro. Olha só quanto foi, 433 votos de senadores, 7 votos contra. E o Senado aprovou por unanimidade, né? Em 2015, junho de 2015. Aí Gilmar Mendes dá uma liminar, né, dizendo que não tem condições de usar agora. Aí não usaram na eleição de 2018. Em setembro de 2020, 9 ministros do Supremo derrubaram a vontade de 71% do Congresso, porque a lei de Bolsonaro tinha sido vetada por Dilma e o veto foi derrubado por 368 senadores, 368 deputados, 56 senadores.
Então, essa vontade do Congresso expressa o quê? Que deputados e senadores que vão ser candidatos no ano que vem a governadores, a senadores, a deputados, também vão ser atingidos pela falta de segurança da urna, pela falta de garantia de sua eleição e de seu voto, né? Então, aí eu me pergunto, e os 150 milhões de eleitores brasileiros não estariam preocupados com isso? Mas, enfim, o presidente está aí prometendo mostrar ele vai mostrar agora, né? Muita gente pergunta, por que só agora? Porque só agora recebeu a contribuição de especialistas que fizeram um estudo daquela eleição, da última eleição, e vai usar esse... Claro que tem que ter a colaboração da Justiça Eleitoral, né? Que a Justiça Eleitoral está sujeita à disposição constitucional da transparência. Tem que mostrar, né? Como determinou um tribunal alemão, a apuração tem que ser transparente, o método de apuração tem que ser entendido pelos eleitores. Isso é democracia, né? Não, democracia não é um sistema de caixa preta, né? Tem que ser um sistema de tudo aberto e transparente, né? Então essa é a situação.